Quando Davi escolheu essa última música, eu fiquei... No primeiro momento, eu escutei. Eu gostei mais da versão do Davi do que do rapaz que gravou. Aí, como crente velho, eu escutei a segunda parte, fiquei assim... E aí eu falei, bom, não vou falar para o Davi nada, vou meditar sobre isso, ver os textos bíblicos que estão envolvidos, ter os textos básicos de Apocalipse, um salmo muito bonito, que agora não me lembro o número, não importa também, que fala. Mas fala de uma liberdade que nós passamos a ter a partir do momento que nós assumimos como nosso sumo sacerdote a Jesus. E Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, fala que, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, como a música fala, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E meditei sobre isso ontem à noite. E falei, tudo bem a gente cantar sobre isso. Porque algumas vezes o que acontece é que a gente pode passar a vida inteira sem visitar os santos dos santos. E é interessante que a gente pode querer muito, a gente exige dos outros coisas que a gente não faz. A gente aponta dedos. Mas existe tanta coisa esperando pelo nosso passo. Disso se trata o livro de Josué. É interessante. Essa ponte que existe entre a realidade que aconteceu com o povo judeu ali, quando depois de 40 anos de peregrinação, de 400, melhor, vamos colocar as coisas como são. Depois de 400 anos de escravidão, depois de 40 anos de deserto, eles estão diante de uma decisão. E graças a Deus por isso, eles unanimemente decidiram cruzar o Jordão naquele momento. Eu não sei como você vê, e eu não quero aqui espiritualizar demais as coisas da palavra. Mas existe uma ponte bem clara entre essa realidade que o povo judeu viveu e com a nossa realidade. Com a nossa realidade. Então, mas o pastor está falando, o Carlos está falando desse negócio de cruzar o Jordão, o que eu tenho a ver com isso? Eu queria que você pensasse realmente na sua trajetória. Existe um momento, eu me lembro logo quando me converti, tinha um desenho bem simples, que aliás está nos nossos materiais de discipulado, e que a gente precisa retomar. Uma cadeirinha, um coração, alguém lembra disso aí? Um coração, uma cadeirinha no meio. E aí, um bonequinho sentado. E aí escrito, eu. Eu no trono. E Deus, Jesus, fora do coração. Assim o povo viveu os 40 anos no deserto. Salvos, libertos, vamos falar assim, da escravidão, mas ainda, de alguma maneira, vivendo escravos, amarrados, por medo, por falta de confiança, de que o que Deus tinha era melhor. Tanto que dos 12 espias que foram, Josué e Calebe, só os dois foram e viram e falaram, Deus vai nos dar aquela terra. Todos os outros 10 falaram, não, eles são gigantes. Deus não é capaz. Será que é assim que você encara a sua vida? Deus não é capaz? Eu acho que essa chamada é uma chamada para mim e para você. Quantas vezes na minha vida
eu encarei situações e falei, Deus não é capaz. Ele tem me provado que Ele é. Ele é mais que capaz. Ele é mais que capaz para mudar histórias. E aquele povo, nesse momento, tinha diante deles uma realidade muito dura. Eles olhavam para aquele rio, o rio que desce, o rio que corre, o rio forte. Acho que eles não tinham nenhum barco. E o texto vai falar, se prepara. Eu acho que Deus faz essa ponte para a gente pensar na nossa própria experiência. Nós vamos continuar fugindo do rio? Quando Deus chega para a gente e fala, acerta com tal pessoa, por exemplo. Muitas vezes Ele me falou isso. E eu sei que Ele já falou com vocês, vários de vocês. Acerta esta situação aqui. E aí você olha para aquela situação e fala, eu sozinho não consigo. Realmente. Mas com Deus, se a gente der um passo, Ele vai abrir o rio, o Jordão aqui, e a gente vai passar. E do lado de lá, nós vamos ter junto conosco Ele, a Ele. Enquanto a gente não tem a coragem de encarar os desafios da nossa vida, por favor, isso não está na Bíblia, mas a forma que eu vejo assim, e muitas vezes eu me senti assim, Jesus me olhando, Deus me olhando, assim. Vai dar o passo? Vou tirar um cochilo. Esperando a gente agir. Vamos ver o que esse texto fala para a gente? Estou dando esse título aqui, Preparados para a Travessia. Amém? Nós vamos ver dos versículos, no capítulo 1 de Josué, dos versículos 10 ao 18. A partir do versículo 10 diz assim, assim Josué ordenou aos oficiais do povo, ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos, poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar, faremos. Onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Uau, duro, né? Somente seja forte e corajoso. Amém? Vamos orar? Pai Santo, fala ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que possa, de uma maneira mais correta, mais profunda, ser colocado por Teu Santo Espírito em cada coração, Senhor. Esse é o meu pedido a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Preparados para a travessia. E eu queria fazer isso, dividindo esse texto nesses 4 momentos aqui. Primeiro, esses momentos que a gente precisa. Preparem as provisões, ajudem os que vêm atrás, apoiem os que vão à frente e a condição necessária para que isso aconteça. Amém? Então,
preparem as provisões. Josué começa ali ordenando aos oficiais do povo, versículo 11, né, que a gente leu, fala assim: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Antes da gente pensar um pouco nessas provisões, eu queria lembrar uma coisa, né? Josué era o segundo, né? Era o segundo de Moisés. E as contas que se fazem, que Josué não era mais um jovenzinho, né? Ele tinha nascido no Egito, tinha pelo menos 40 anos, né? E ele tinha comandado tal. Os melhores cálculos dos estudiosos dizem que ele tinha entre 70 e 80 anos, mais provável 80 anos. Interessante que 80 anos foi a idade que Moisés tinha quando começou. Algumas vezes, durante a semana, a gente troca algumas figurinhas com alguns de vocês, né? E aí você escuta de algumas pessoas: não, mas puxa, se eu fosse mais novo, né? E aí eu fico estudando o texto, eu falo: o cara tinha 80 anos, a partir daí que começou a verdadeira missão dele, né? Mas é interessante que antes dele falar, né, dele falar ao povo, Deus falou para ele. Deus falou para ele. E eu queria só trazer aqui alguns versículos que a gente viu a semana passada, e o título que a gente deu a semana passada foi: quando Deus nos chama a seguir em frente, né? Quando Deus nos chama a seguir em frente, a gente algumas vezes fica estocado na vida. Isso poderia ter acontecido com Josué. Moisés morreu. O primeiro versículo lá do título fala: Moisés, meu servo Moisés é morto. E agora, né? O que vai acontecer? A gente vai continuar chorando? A gente vai continuar sofrendo? A gente vai entregar os pontos da vida? E aí, no versículo 6, Deus chega para Josué e fala: seja forte e corajoso. É interessante que Deus fala 3 vezes isso: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês lembram disso, né? Quem estava? Para que você seja bem-sucedido onde quer que esteja. Então, uma das coisas aqui que eu fico pensando: como Deus falou com Josué? Será que veio uma luz do céu? Teve um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que tem um anjo, né, que a gente entende que era Jesus ali na frente dele. A gente falou disso no dia da Assembleia. Mas pode ser que Josué estava só orando, usando uma ferramenta tão importante. E Deus falou para ele através da oração, né? Não dá para saber. E Deus fala um pouco mais, fala: não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, e esse é interessante, por isso estou grifando ali, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não quando a gente está por aí parado fazendo hora, não por aí quando a gente está escutando mais os influencers, as pessoas que a gente gosta de escutar, os youtubers, aquelas pessoas que a gente acha que podem ter conselho para a gente, mas quando a gente está buscando o conselho do Senhor, né? E aí ele fala: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E é interessante que ele acaba, esse é o último versículo que a gente viu no domingo passado: não fui eu quem ordenei, o próprio Deus falando com ele: não fui eu quem ordenei? Então seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que está. E essa era a certeza que Josué tinha naquele momento. E essa é a certeza que nós podemos ter também hoje. Certo? Seja o que for. Ele está falando: não para de falar dessas coisas. E foi o que Josué fez ali, então, com o povo. Então, preparem-se para as provisões. É interessante a gente pensar, né? Que tipo de provisões o povo poderia levar, preparar naquele momento. Logicamente, precisava de provisões materiais: alimento, roupa, armamento, o que eles tivessem ali. Porque não era um cruzamento, falar: depois a gente volta e pega, né? Eles tinham que levar aquilo que eles pudessem. Mas como e com que realmente eles conseguiriam cruzar o rio? Talvez Deus abrisse o Jordão, eles não sabiam
como acabou abrindo. Talvez abrisse, mas talvez desse outro tipo de ferramenta, outro tipo de recurso, outro tipo de provisão. Então, é interessante a gente pensar que esse texto carrega uma dupla dimensão, né? Logicamente tem essa preparação física que eles precisavam, mas tem uma preparação espiritual, né? E essa é a ponte dessa experiência do povo judeu para a nossa realidade como cristãos. O povo é convocado então para preparar provisões, porque Deus os conduziria a atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão, né? Mas para nós, qual é o paralelo que a gente pode ter, né? Eu poderia dizer que ninguém atravessa o Jordão, essas coisas que a gente está falando, um desafio, uma dificuldade, sem se preparar primeiro espiritualmente, né? Ou enfrenta essas transições da vida. E a melhor representação aqui, que todos possam entender, daqueles momentos, é aquele de deixar o nosso trono, como eu falei, deixar aquela cadeirinha. É como se Deus estivesse falando, Apocalipse 3:20 para nós. Quantos anos, Carlos, eu vou falar de mim, não vou falar de nenhum de vocês, certo? Carlos, quanto tempo você me conhece? E aí eu vou falar, Senhor, eu aceitei a Cristo, dá até vergonha, em 79. Pouquinho de tempo, né? Muitos de vocês não tinham nem nascido. Bem, mas não tinham mesmo, nem projeto de vocês. Em 79. E aí ele fala para mim, e você foi batizado? Fui, Senhor. No ano seguinte eu fui batizado. Ah, que legal. E onde eu estou na sua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Que poderiam ser essas provisões? Eu separei algumas aqui, pensando nessa realidade, né? A primeira delas que me vem é a provisão de fé nas promessas do Senhor, certo? Então, a provisão de uma fé firme nas promessas do Senhor. O povo precisava confiar que Deus abriria o Jordão, porque senão eles não iam fazer nada. Vamos combinar? Não, da forma que eles no deserto não acreditaram, eles poderiam de novo falar, não vai dar certo, e falar, não, vamos ficar por aqui mesmo, está bom aqui, né? Mas eles confiaram no Senhor. Então, eles foram, que Deus proveria um recurso. Hoje nós também precisamos alimentar a nossa fé antes de atravessar os nossos próprios desafios, os nossos Jordões, crendo que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, ainda que o caminho de vez em quando pareça difícil. Eu olho para vocês e eu, lógico, pelo pouco que eu conheço de cada um, o suficiente para saber que vocês estão passando por desafios, e alguns feios, né? E aí a gente pode chegar e falar, meu desafio, Deus não consegue, né? Mas Ele nos chama para crer. Eu gosto muito dessa passagem de Hebreus, pequeno versículo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não era isso que o povo tinha que crer? Fala, eu não sei, eu estou olhando esse rio aqui, eu não sei como é que eu vou atravessar ele não, mas eu estou me vendo do outro lado, porque Deus está falando que eu vou estar do outro lado. Amém? Essa é uma coisa. Interessante que Romanos 4 fala de Abrão, né? Fala que mesmo Abrão tinha 100 anos de idade, imagina, Abrão 100 anos de idade, Sara 90 mais ou menos, casal. Imagina como estava o ventre da Sara, né? O texto fala que a Sara estava, o ventre dela estava cansado, mas Abrão chegou até a sorrir quando Deus falou, você vai ser pai de uma grande nação. E ele chegou, tudo bem, mas como vai acontecer? Cara, daqui a 1 ano você vai ter um filho, né? E ele não duvidou, e ele foi fortalecido na sua fé, estando convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, de que ele seria então pai de muitas nações. Então o que a gente pode dizer, né? Que a fé é a provisão que sustenta o nosso coração e nos dá coragem quando os nossos pés ainda não tocaram a água do rio, ou que nos dá força
enquanto a gente está no meio do rio. Aquilo que aconteceu com Pedro, lembra? Quando Pedro pôs o pezão na água, desceu do barco, teve fé. A fé primeiro foi suficiente para ele pôr o pé na água, pisou, ficou de pé em cima da água. Mas aí, o vento, a coisa, o que eu estou fazendo aqui? E aí a fé dele vacilou. Mas quem estava do lado dele? Jesus, para pegar na mão dele. Amém? A fé que pode nos levar a cruzar o rio sem temer e sem desistir, até que podermos chegar do outro lado e ver o que o Senhor tem preparado. Amém? Segunda provisão para mim é a palavra de Deus. A palavra havia sido condição definida por Deus para Josué. Falou, não desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda, fala sempre dela. Então, do que você fala com os seus amigos? A gente fala do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Isso a gente fala também, né? Mas a gente tem falado do Senhor. A gente tem falado do nosso trabalho, das nossas conquistas econômicas, das nossas conquistas amorosas. Tem alguém que está sorrindo aqui, não sei porquê, mas é bênção. Né? Então, pensa nisso. Quando a gente está cheio do Senhor, a gente vai falar do Senhor. A gente precisa aprender isso. Então, palavra, provisão importante. Por isso, né, Salmo 119 aqui, eu ia brincar com vocês para ver se alguém lembrava de cor desse. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Podemos ler juntos isso aqui? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Essa é uma provisão importante. A terceira provisão aqui é a oração e a comunhão com Deus. Isso que o Davi falou também aqui para nós. Aquela coisa que quando a gente está aqui, de repente você sai da igreja, né? Uau, tomara a Deus que sim, né? Mas pode acontecer, de vez em quando a gente se emociona, a gente se enche de esperança, de coragem, e aí a semana começa, os desafios estão lá, a pessoa que nos xingava continua lá, o trabalho difícil continua lá, as coisas continuam no seu lugar, e como é que a gente vai superar aquilo? E a nossa tendência é ir murchando. Então, a oração é a nossa ferramenta, que nos dá ânimo. E Deus fala. Uma coisa que eu ouvi uma vez e é importante, eu tenho tentado fazer isso. Oração não é que nem... Imagina um walkie-talkie. Sabe o que é um walkie-talkie ou não? Aquele que você pega, né? Então, é como as nossas orações, a maioria delas, é como se a gente pegasse o walkie-talkie, apertasse o botão de falar, porque, né, quando você está falando no walkie-talkie, eu estou aqui com um e o Cachá está com o outro lá, né? Então, eu falo, câmbio, tiro o dedo, e aí o Cachá vai me responder, ele aperta o botão dele lá, e aí assim a gente conversa. Muitas vezes a nossa oração é aquela que você aperta o botão e fica segurando o botão até o final, você não tira o dedo para ouvir o que Deus tem para você. E eu vou me repetir a vida inteira. A primeira forma de Deus falar com você é aqui, né? Mas Ele fala também ao nosso ouvido. Ele nos dá paz. Por isso Filipenses fala, né? Coloque todos os seus pedidos diante de Deus, livre-se de toda ansiedade, e Deus dá paz. Vai te dar aquela paz que excede todo entendimento. Essa oração é importante. E dá para perceber que esse era o roteiro que Josué tinha seguido ali. Tanto que Deus fala para ele, e ele vai então orientar o povo em função disso. O quarto ponto aqui, e eu não vou muito longe na lista aqui, é a santidade, né? E aí uma frase que Deus me deu assim, né? Deus não realiza maravilhas em terreno impuro. Eu vou até projetar ali para ficar bem claro para vocês. Deus não realiza maravilhas em terreno impuro. Se a nossa vida está suja, podemos orar à vontade. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer? Primeira delas,
Metanoia. Senhor, perdão. E é incrível que muitas vezes é mais fácil a gente pedir perdão para Deus das coisas, a gente perceber e purificar o coração. E eu queria que você lembrasse daquele versículo, que eu lembro sempre dos embates que a gente tinha com o nosso querido presbítero falecido, o Roberto, 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Isso está valendo para nós sempre, todos os dias da nossa vida. Amém? Então, essa é uma coisa. Mas outra coisa é o perdão. Pedir e conceder. E muitas vezes aqui nós ficamos parados no deserto. Crente do deserto. Crente do deserto. Porque a gente não consegue chegar para a pessoa que a gente sabe que magoou e falar: me perdoa. Me perdoa. E pior ainda, aquele que nos magoou, chegar para ele e falar: eu te perdoo. Eu te perdoo. Isso é parte do caminho, para que Deus possa fazer maravilhas na nossa vida. Amém? O último deles é a unidade. Eu acho que a gente não precisa falar muito. Se o povo não tivesse junto, eles não iam cruzar de novo. Eles não tiveram juntos, Deus os castigou. Toda aquela geração, com exceto Moisés. Bom, Moisés também não entrou, mas não por isso, né? Por outros motivos. Mas toda aquela geração passou sua vida toda no deserto. Eles foram judeus do deserto. Só Josué e Caleb chegaram ao outro lado. Amém? Por isso, nesse momento eles estavam juntos. E nós também somos chamados a essa mesma unidade, né? Deus pode fazer infinitamente mais do que sonhamos e pedimos, mas somente se estivermos juntos em comunhão de propósito. Ainda que a gente seja tão diferente, que algumas coisas a gente seja realmente, a gente não comungue das mesmas coisas, mas para Deus, nos propósitos de Deus, nós somos chamados a estar juntos. Se Deus nos colocou aqui, Ele tem um porquê. É fácil sair, muito fácil. Meu dedo doeu, meu filho falou, não sei quem falou alguma coisa para mim. Agora, ficar e cumprir o propósito de Deus para vocês, nem todo mundo está disposto. Segundo ponto, ajude os que vêm atrás. Ajude os que vêm atrás. É interessante essa analogia aqui. Até que também entrem no descanso do Senhor e até que tomem a posse da terra. Versículo 12 fala assim: mas as tribos de Ruben, de Gade, metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Interessante, essas três tribos, né, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, eles tinham se instalado com a permissão de Moisés nas terras do outro lado do Jordão, que eles tinham conquistado. Isso está lá em Números 32, se você tiver interesse de olhar, conta os detalhes desse pedido. E é interessante que no primeiro momento, quando eles pediram, Moisés se indignou. Sabe, aquela hora: eu não quero cruzar não, está bom aqui. Mais ou menos isso, né? Não, puxa, aqui para o gado, ó, que bacana, tal, a gente já conquistou aqui, a gente não precisa cruzar o Jordão, tudo certo. Moisés falou: pô, de novo? E se indignou. Mas depois eles deram os motivos e eles fecharam diante de Deus esse compromisso de falar: olha, a gente vai com vocês, a gente instala aqui nossas terras, deixamos nossas mulheres, nosso gado, tudo bonitinho aqui, e a gente vai guerrear com todo o povo. A gente vai cruzar o Jordão, os homens de guerra, e vamos ajudar todo o povo. Então, esse é o contexto aqui. Eles fizeram esse compromisso formal diante de Deus, de ajudar todas as demais tribos a cruzarem então o Jordão. E o momento tinha chegado, era esse momento. Em 3 dias aquilo ia acontecer. Versículo 14 fala: vocês os ajudarão
até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, né? Conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor nos deu. Assim como aquelas tribos ali tinham assumido essa obrigação, esse dever, essa responsabilidade de zelar pelos seus irmãos, né? Deus também nos chama, como crentes, discípulos de Jesus, a não nos sentirmos confortáveis onde a gente está, enquanto tem um irmãozinho nosso padecendo, ou ainda engatinhando na fé. Então, essa passagem a gente pode ver como um chamado para cada um de nós, para olhar em volta, né? Se você olhar em volta, se a gente não for tão, eu não sei que palavra melhor usar, algumas vezes a gente é egoísta, né? A gente pensa em nós primeiro. Então, você pode entrar e sair por aquela porta sem olhar para o lado, né? Ah, tem o Joãozinho, o Pedrinho, o Guinho. Tá bom, domingo que vem eu vejo, né? De novo, se ela vier, se continuar. Mas será que o Guinho, o Pedrinho, o Luizinho, tem alguma coisa que a gente poderia, se a gente olhasse com um pouquinho mais de atenção e falar, puxa, estou vendo essa aqui, que acho que eu posso ajudar ele de alguma maneira, para que ele possa também entrar no mesmo descanso que eu estou, e ele possa também cruzar o Jordão, né, junto comigo. E o lugar que todo mundo, o lugar da promessa, para a gente entender, quando eu falo, o que é cruzar o Jordão? Lembra daquela palavra de Jesus? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O outro lado do Jordão é o lado da vida abundante. É uma analogia complicada, porque parece que se a gente fizesse, um dia a gente levantou a mão e aceitou a Cristo. E a partir daquele dia a nossa vida ficou abundante, né? Foi assim a tua experiência? Sabe o que acontece? Esse povo ia cruzar o Jordão, mas do outro lado eles iam batalhar. Eles não chegaram no céu, eles chegaram na terra prometida. E na terra prometida teve muita batalha. Na nossa vida também, né? Então, o convite de Deus é: você vai cruzar, você vai fazer o que o Espírito Santo coloca no teu coração, acerta a tua vida, põe em ordem tua casa, tira os mortos do armário, pede perdão para quem você tem que pedir, perdoa quem você está resistindo até hoje de perdoar, dá um passo, se livra de todo o peso, para que você possa viver essa vida abundante ainda no meio da batalha. Ainda no meio da batalha, né? E para isso, na batalha, como a gente sabe que a gente está na batalha, sempre vai ter do nosso lado alguém que precisa mais de ajuda do que a gente. E esse é o convite aqui, né? Até que eu olho, não sei, estou olhando para o Davi, né? Graças a Deus pelo Davi, eu sei o desafio dele para chegar e falar no primeiro momento, depois vai soltando e relaxando, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ajudar o Davi, né? No que for possível, para ele ter essa coragem, essa força interna, conhecer a palavra, ver os versículos, né? Você pensou, de repente, porque acontece muito com louvor, de repente você gostou de uma música bacana, e aí você está lá e você fala, onde está na Bíblia? Né? Que bacana! Mas você fala, então o líder de louvor, o ministro de louvor tem que buscar, tem que saber. Então, ajudar não só o Davi, o João, todos, né, do louvor, vamos ver aqui, vamos ter. Então, essas coisas são ajuda, é isso. Ajudem os que vêm atrás. Amém? Tem pessoas que acabaram de se converter. Você sabe tudo, entre aspas, e ele não sabe nada.
Está disposto a pegar um livrinho, discipular, ajudar? Esse é o trabalho. Amém? Vamos lá. Continuando aqui. E aí, essa parte, versículo 15, fala assim: depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, ocupe-se da sua própria terra. Vai ter espaço. Nós sempre temos espaço para cuidar da gente, né? Mas o problema é quando você só pensa, quando a gente só pensa na gente. Eu quero me dar bem, eu quero minha bênção. Lembra daquela história? Né? Eu quero é minha bênção. O resto não é o convite que o Senhor nos faz. Não é o convite que o Senhor nos faz. Mas vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é: apoie os que vão à frente. Apoie os que vão à frente, com apoio integral. Versículo 16 fala assim: então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Uau, né? Ó, estou grifando aqui o faremos e o iremos. Faremos e iremos. Tudo que você... Todo faremos, iremos. E depois ele ainda fala: tudo, como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Apoio integral eles estavam tendo. Então, Josué, aquele apoio foi muito importante, foi fundamental, para ele se sentir tranquilo, para levar a obra dele em frente. Não é fácil para ninguém substituir um líder anterior, quanto mais quando era um Moisés, né? Imagina substituir Moisés, não é fácil. E o povo entendeu isso, e manifestou claramente o apoio que ele tanto precisava. Eu dou graças a Deus por isso. Estava falando com... Ela não está aqui hoje. Na verdade, a Neide, a secretária, a gente estava aí depois da Assembleia e tal, e estava passando, arrumando as coisas da Assembleia, guardando, vendo os votos e tudo mais. E eu agradeço muito a vocês, porque, apesar de todas as dificuldades, eu sei que eu não sou o melhor pregador do mundo, todas as coisas aqui que a gente sabe, todas as nossas dificuldades, mas tive 100% dos votos de vocês. Não sei se foi por osmose, o que foi, né? Então eu estava falando, glória a Deus por isso. Não por nada, porque, lógico, a gente sempre fica, né? Isso foi um apoio para mim. É um tipo de apoio, talvez você não sinta, talvez você não fale, mas é um tipo de apoio que qualquer líder precisa, né? Saber que, pelo menos, por mais dificuldades que tenha, as coisas ainda estão dentro de um roteiro que Deus aprova e que a igreja também. Então, é esse tipo de coisa aqui, né? Então, que cada líder da nossa igreja, mas o que eu queria dizer aqui, né? Que cada líder da nossa igreja possa também contar com o apoio de toda a comunidade, para que possa cumprir com confiança essa missão. Então, eu não sou o único líder aqui. Cada ministério tem um líder, tem os diáconos, tem os presbíteros, tem os diretores, né? Então, todos nós somos líderes, de alguma maneira. E que a gente possa ter esse apoio das pessoas que estão à nossa volta. E aí o texto aqui acaba com o que eu estou chamando aqui da condição necessária. Como se fosse assim, a contrapartida do líder. A contrapartida do líder. O versículo 17 chega a falar assim, ó, somente quando o povo fala, ó, estou com você, ó, Josué, estamos com você, o que você falar a gente vai obedecer, a gente vai te seguir, estamos juntos, mas apenas, né? Não tem um mas, é bom, não é um mas, é apenas. E olha que legal, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que ele lhe ordenar, seja morto. A gente sabe que naquela realidade fazia sentido, mas que a gente possa chegar, veja alguém rebelado, veja alguém nos cantinhos, a gente pode ser, e desculpa, eu sei que tem gente aqui que defende gato e defende cachorro. E eu não vou falar mal nem de gato nem de cachorro, mas só o estereótipo, né, que costuma dizer, né? Fala que o cachorro é aquele que morre pelo dono, né? Morre pelo dono. O ladrão vai entrar em casa e até que o ladrão chega, coitado do cachorro, né? E acaba com ele morre pelo dono, mas fiel à morte.
E o gato é o político. E o ladrão. Aí chega alguém para você, presbítero, não sei o quê. Não vou dizer nada, mas. Gato. Né? Então, que a gente seja cachorro, nesse sentido. Entenda, né, por favor? Eu gosto de ser cachorro. Né? Morrer pela causa e defender ela. Né? Ok? Somente seja forte e corajoso. Então, o anseio de todo liderado é de que o seu líder tenha essa condição diante de Deus. E eu, como pastor, reafirmo um compromisso diante de vocês, de buscar o Senhor e andar com Ele todos os dias da minha vida. Amém? É minha obrigação. É minha obrigação. E eu entendo que vocês anseiam por isso. É muito ruim quando a gente fica sabendo de uma igreja que o pastor adulterou, por exemplo, né? Que o pastor negou a fé, o pastor tentou suicídio. Infelizmente isso acontece, né? Somos humanos e algumas vezes fracos também, né? Mas, então, todo líder, todo liderado precisa pelo menos dessa tranquilidade no coração, que o seu líder está lutando por isso, amém? E eu estou, da minha parte pelo menos, e de ser forte o suficiente, corajoso o suficiente para encarar as dificuldades e suportar, para liderar o melhor possível essa igreja, amém? Mas eu queria dizer para você que isso não se aplica apenas a mim, eu estou só dizendo para vocês, olha, eu vou buscar isso, eu tenho buscado de todo o coração, mas isso se aplica também a cada líder, a você. Você é diácono, os presbíteros voaram, um está longe e outro está perto, mas não importa, hoje nenhum dos dois estão aqui, né? Mas você é líder você é professor da escola dominical, né? da escola das crianças, não importa o quê, que todo mundo saiba que você também está seguindo isso, buscando o Senhor, andar com Ele, em comunhão. Porque aí o que vir de você vai ser como veio de Josué, quando Deus falou para Josué, não deixe de falar das coisas da Bíblia, das coisas que aprende comigo, amém? Se aplica a cada líder, se aplica a cada um de nós também, como líderes em nossa própria casa. Quem é o líder na sua casa? Eu sei, mais ou menos. Alguns são líderes por falta de remédio, por falta de opção, mas são. Então, se nós somos líderes em algum lugar, o que se espera de nós? A mesma coisa. Tão somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você. E que você seja forte e corajoso, forte e corajosa. Nós temos muitas líderes mulheres aqui, que levam sua casa avante. E com sucesso, né? Pode dizer, graças a Deus por isso. Mas que vocês não deixem de estar com o Senhor. Porque aqueles que dependem de vocês, dependem disso. Tudo depende disso para a nossa casa ir bem. Amém? Uma aplicação aqui que a gente podia falar, né? Deus não prometeu ausência de batalhas, mas presença constante. A gente tinha falado disso, né? Que cada um de nós possa exercer essa liderança delegada por Deus, a começar em mim, e a gente possa assumir esse compromisso diante de Deus e diante do corpo. E cada um diante da sua família, do seu trabalho, de agir dessa forma. Por isso fala aqui, que o Senhor seja com você. Somente seja forte e corajoso, somente seja forte e corajosa. Eu queria terminar trazendo aquele quadro, a princípio, para a gente fazer um resumo aqui. Prepare as provisões. A fé firme. Uma fé firme. Lembrando que Deus não realiza maravilhas em terreno impuro. A fé firme, a palavra, a oração, a santidade, a unidade. Que a gente esteja vivendo isso. Essas são as provisões que a gente precisa diante de Deus.
Ajudem os que vêm atrás, até que entrem no descanso, até que tomem a terra que Deus tem preparado para eles. Lembrando aqui de Paulo, quando ele fala daquilo dos fortes e dos fracos, lembra disso? Né? Tem situações que nós somos fortes, então a gente olha para algum irmão e vê, irmã, e vê que eles estão sendo fracos naquela situação específica. Vamos ajudar, vamos dar a mão, vamos lembrar, olha, estou vendo que você está estacionado aí, está parado aí. Vem junto, queria te ajudar nisso daqui. Apoiem os que vão à frente, com apoio integral. Apoiem a turma do louvor. Tem alguma música? Eu gostaria que eles cantassem. Tem duas situações, né? E eu estresso bastante eles. Se tem uma turma aí que, né, fala, eu vi uma música lá, tal, mas não quero. Vamos tentar, vamos puxar, vamos tirar. E aí, de vez em quando eu vejo, aleluia, a música está sendo cantada, né? Algumas não. Ou você pode chegar e falar, não gosto da música que eles cantam. Dando só o exemplo do louvor, né? Tantas outras coisas a gente pode fazer aqui. Mas depende da gente, como a gente vai encarar. Apoio. E a última aqui, a condição necessária. Que o Senhor seja com cada líder, que sejam todos fortes e corajosos. Lembrando que todos nós somos líderes de alguma maneira. Nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa família. E se nós não assumimos esse papel, se Deus nos deu a fé, quem sabe a gente está num lugar que nenhuma das outras pessoas crê em Cristo. Pelo menos não vive nessa dependência. E nós somos aqueles que podemos liderar. E Deus pode nos usar ali, se a gente realmente viver com o Senhor. Amém? Fecha teus olhos, eu queria perguntar para você uma coisa. Como você vê esse resumo? Consegue enxergar coisas a acertar através dele? Passos a dar? Que chamado o Senhor está fazendo a você hoje, através desses pontos que a gente viu aqui? Que hoje, enquanto a gente vai cantar uma música, enquanto a gente participa da ceia do Senhor, que a gente possa reconsagrar realmente a nossa vida diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou simplesmente consagrar essa área da nossa vida que tem estado fechada para o Senhor. É como se Ele falasse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ressignificar diante de Jesus a nossa resposta de sacrifício que ele fez na cruz ali por cada um de nós. Amém? Talvez você esteja aqui e você nunca fez um convite formal para Jesus entrar no teu coração. Mas queria que você soubesse que Ele está aqui, participando da reunião junto com a gente. E o convite dele é para você também. Basta você orar assim, e eu queria orar com você nesse momento. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho tentado viver como se eu fosse o rei, a rainha, a princesa da minha própria vida. E eu queria nesse momento dizer, Senhor, que eu quero mudar essa história. Vem, Jesus, tomar o teu lugar na minha vida. Eu me arrependo de ter vivido sem ti até hoje. Me permita também ser participante do teu sangue, Senhor. Perdoa os meus pecados, que o teu sangue possa realmente ser derramado sobre tudo que eu fiz. E que eu possa ser consagrada a ti nessa manhã. Vem fazer morada no meu coração, Senhor. Me salva, Senhor, como o Senhor salvou a tantos aqui. Senhor Jesus, nós
nos colocamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos mostre ainda no nosso coração se existem coisas que o Senhor gostaria que a gente estivesse confessando, para que a gente possa participar juntos e alegres da comunhão, que vamos participar logo em seguida, depois dessa música. Te entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém.